Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal MNG. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 122, né? A questão 122, ela traz um poema aí, né? De Gregório de Matos, né? Bem interessante, um soneto. E ele descreve o seguinte, olha só. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção um dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido o dia em que, por Deus, foi redimido. Ergo sois vós, Senhor da Bahia, pois, mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Beleza, aí a pergunta descreve o seguinte pra gente, olha só. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa pelo quê, né? A. Visão cética sobre as relações sociais. B. Preocupação com a identidade brasileira. C. Crítica velada à forma de governo vigente. D. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo ou é questionamento das práticas pagãs na Bahia? Pause o vídeo aí e tentem fazer. Vamos ver se vocês também vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, né? Se trata, sim, de uma crítica velada à forma vigente de governo, a forma de governo vigente, aqui no caso. Por quê, né? Se a gente for analisar o soneto, né? Aqui no caso do Gregório de Matos, ele vai tratar o povo, ele vai fazer uma comparação do povo em relação a esse poema, a relação do governo com o povo, né? Como o governo trata o povo, se a gente for analisar o soneto, né? Ele vai apresentar uma temática aí, expressa por essa crítica, né? Velada aí a forma de governo vigente naquela época, né? Naquele período, né? Ele vai mostrar que o governador da Bahia, ou aí no caso, né, o Deus da Bahia, uma comparação, no caso que ele tratava os brasileiros aí com tirania, né? Da mesma forma que faz uma comparação aí no final, né, com o faraó, como ele tratava os gregos, né? Por isso que ele foi chamado de faraó do povo brasileiro aí na última estrofe, olha só. Se vocês forem analisar, quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Então ele faz uma comparação ao tipo de governo daquele período, né? Olha só, quando Deus redimiu a tirania da mão do faraó endurecido, né? O povo hebreu, ele está comparando o povo aí da Bahia, né? O povo hebreu, amado, esclarecido. Então, há uma comparação em relação ao tipo de governo, beleza? Quando ele traz, né, principalmente no final aí, em relação ao faraó, né, do povo brasileiro aí, né? Verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade faraó do povo brasileiro. Então, existe aí exatamente uma crítica que vai ser velada aí a forma de governo vigente na situação aí da Bahia, tá certo? Ele compara o povo aí com essa citação, beleza? Por isso que vai ser uma crítica aí ao governo, né? Uma crítica aí em relação à forma de governo, tá bom? Ele traz essa comparação em relação ao povo, à maneira de governo, beleza? Olha só as outras, por que não são as outras? Visão cética sobre as relações sociais. Tá, mas aqui no caso, ele vai trazer uma comparação com o povo também. Então, não é só uma visão cética em relação sobre as relações sociais, né? Reparem a maneira como ele vai tratar aí, né, em relação ao povo, a maneira de governo, né? O povo hebreu aqui no caso, ele está se comparando ao próprio povo aí, né, da região aí da Bahia, né? Ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia. Então ele traz uma comparação ao povo da Bahia, tá certo? Por isso que não é só uma visão cética sobre as relações. B. Preocupação com a identidade brasileira. Olha só, preocupação com a identidade brasileira.
O texto vai além do que isso, é uma comparação. Então não é somente uma preocupação com a identidade brasileira, tá certo? E sim, vai além do que isso, não é só a identidade, e sim a situação do povo dessa região, beleza? D. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Não, né? Ele faz uma comparação a histórias bíblicas, mas isso não quer dizer que é reflexão sobre os dogmas do cristianismo, e sim uma comparação, né? Em relação ao povo, à história, ele só está trazendo aí, no caso, uma comparação, tá certo? Questionamento das práticas pagãs da Bahia, muito menos, né? Também não é esse o objetivo do texto. O texto quer trazer uma comparação, né? Uma analogia aí no caso, né? Uma alusão, né? A esse povo, no caso aí, o faraó, né? Uma citação bíblica, ele vai trazer com base nisso, nessa história, uma crítica em relação à maneira de governo, né? A forma de governo vigente. Se a gente for analisar, né? Deus da Bahia, ou seja, ele está comparando aí o governo, né? A relação do povo com o governo aí, né? O povo sendo esse povo aí nessa citação bíblica que ele traz, representando o povo aí da Bahia, né? E também o governador da Bahia, né? É a maneira como ele vai tratar os brasileiros aí com tirania, né? Da mesma forma aí que o faraó vai tratar os gregos. Então isso é uma comparação e sim uma crítica em relação aí a esse governo, né? Ou seja, por isso que vai ser aí a letra C, uma crítica velada à forma de governo vigente, tá certo? Ele traz aí a questão do povo, né? E também do faraó, olha só, Deus que vai extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro. Então ele traz faraó, povo brasileiro. Então ele está fazendo uma comparação às citações bíblicas aqui no caso, através de uma crítica, né, esse governo aí, né, no período, e comparando aí, né, o povo brasileiro em relação a essa situação, tá certo? Por isso que vai ser a letra C, beleza? Bom, espero que vocês tenham conseguido entender, espero ter ajudado vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento.